Olá, professor! Seja muito bem-vindo à nossa última orientação didática do primeiro ano. Estamos encerrando, esse trabalho aqui com você, na certeza de que essa parceria deu muito certo, que as experiências aí na escola foram com muito sucesso. E se caso tiver alguma aí, que precisa ajustar, que não deu tanto, ou teve alguma questão, que você possa partilhar com a gente, comentar, dizer o que pode melhorar, para que a gente possa no próximo ano, professora? Com certeza. Tá melhorando essas atividades. O nosso trabalho só acontece porque tem a sua participação. Então, nós contamos com frequência com essa participação, contamos com o envio aí de todas essas práticas que os alunos estão mandando para vocês. Não deixem de mandar nenhuma, porque a gente vai querer ver todas, né, prof? Então, a gente já encerra hoje essa orientação com você nessa certeza, que nós vamos receber esse registro. Então, nessa nossa última orientação, hoje a gente traz uma temática bem legal também. Alguns professores às vezes não querem trabalhar muito lá na escola, não. Ah, é, prof? Que temática é essa? Junta e não quero não, foge um pouquinho, é mais as mulheres que gostam. Que temática é essa, gente? Os professores homens não curtem muito, não são todos, tá? Não são todos. Tô ficando curiosa para saber que temática é essa. Não são todos. Vou abrir aqui o parêntese, mas alguns preferem mais esporte, outras atividades. Vamos ver qual é a proposta da nossa orientação? Acompanhe aí. Então, nós estamos na unidade 2 e nós vamos falar sobre o quê? Fundamentos da ginástica e musculação. Aí o professor deve dizer assim, mas musculação eu gosto, eu não gosto da ginástica. Então... Eu não quero é dançar, eu não quero é ver meu corpinho alongando ali para um lado e para o outro. Eu não gosto muito dessa praia não, prof. Eu não gosto muito da ginástica, mas da musculação eu gosto. Então vamos lá. Nessa atividade de hoje, a gente vem então para trabalhar esse assunto, essa temática de um bloco de aulas, E aí nós temos o primeiro momento aqui que é a aula conteúdo, no segundo momento a aula atividade sala, revisão, e o nosso terceiro momento, que é um momento assim que a gente considera muito especial, muito importante, que é o momento que nós vamos trabalhar com quem, professora Iris? Nós vamos trabalhar com a nossa prática e com esse professor presencial, professor de educação física, onde ele vai poder se utilizar aí de um tempo, de uma duração aí de 35 minutos para conseguir dinamizar essas propostas de atividades que nós trazemos. Perfeito! E aí, para essa aula, nós temos uma habilidade, que é participar e criar, movimentos de ginástica e exercícios funcionais, utilizando o peso do próprio corpo ou materiais alternativos. Então, aqui a gente vê que vai trabalhar com o peso do próprio corpo ou materiais alternativos. Para essa aula, nós temos uma sequência didática. Sim. Essa sequência didática, todas as aulas a gente reforça. Então, a gente vai só dar uma pincelada aqui com você. Então, o que é importante? A gente respeitar os 3 momentos. Então, a gente tem uma roda inicial, uma parte de vivência, experimentação, e nós vamos ter a parte de roda final. Dentro dessa parte tem uma distribuição de tempo. Como que ficaria essa distribuição? 5, 25 e 5. Perfeito. Então, início da aula, eu estou lá na roda inicial. Então, é o momento que eu vou contextualizar e eu vou trabalhar mais qual abordagem, professora Iris? Abordagem conceitual, gente? Claro. Perfeito. E aí, no segundo momento, eu estou trabalhando ali a parte de experimentação e vivência, estou conduzindo as atividades, pondo em prática as atividades. Aí eu vou trabalhar qual abordagem? Procedimental, colocar a mão na massa. Fechou. E no terceiro momento, que é a nossa roda final, então o momento que eu vou refletir com o meu estudante, eu vou explorar qual abordagem? Atitudinal. E nesse meio todo, quem que entra para dar o suporte, para dar o nosso alicerce? Os pilares. E aí, quais são os pilares que nós vamos trabalhar? Olha os pilares aqui. Então, a gente tem o conhecer, o fazer, o conviver e o ser, fechando a nossa sequência didática para todas as aulas de educação física. E aí nós temos mais dicas. O que seria? Organizar as atividades. Acompanha aí com a gente. Como que a gente vai organizar isso? Começando com os materiais, Exato. A gente vai utilizar celular,
Celular, prof, para fazer a nossa prática, sim. O celular, o step, ou um degrau da quadra, caixa de som, música, né? Vamos utilizar música, material alternativo ou um kit de ginástica, uma corda pequena e, claro, a gente não pode esquecer do espaço, né, gente? Esse espaço aberto que pode ser numa sala de aula, pode ser num campo, pode ser um cômodo da casa, pode ser o melhor lugar que você tiver aí espaçoso. Perfeito. E aí, na organização da atividade, vamos só relembrar que nós precisamos ter um espaço ali muito bem organizado, né? Os materiais que você vai utilizar separado com antecedência. É importante que você, professor, trabalhe aí assistindo as aulas conteúdo 19.1 e 19.2, para que você consiga estabelecer essa relação teoria e prática dos conteúdos. E aí nós chegamos na abordagem inicial. Só reforçando, a nossa abordagem aqui é conceitual. Exato. E vamos trabalhar aqui o pilar conhecer, num tempo aí estimado de 5 minutos. Como que nós vamos começar essa abordagem da aula? Então eu vou destacar aqui: contextualizar, citar exemplos e exemplificar. E aí eu vou vir aqui com a professora, porque esse momento aqui, professora, é o momento que o professor vai fazer diagnóstico. Ele vai fazer o levantamento. Então, eu coloco lá, contextualizar. Ele vai reconhecer, junto ao estudante dele, quais são as experiências que ele tem em relação à ginástica, em relação à musculação. Ele vai citar exemplos. Se esse estudante sabe diferenciar o que é competitivo e o que não é competitivo, provavelmente ele já sabe porque ele teve a aula, mas é o momento que o professor linka ali, né? O que foi trabalhado no conteúdo com o que vai ser trabalhado na aula prática. Então, é o momento que ele dá voz para o estudante, é o momento que ele deixa o estudante falar quais são as experiências que ele tem. De repente, esse estudante já participou do nosso JOE. Pode ser um aluno de JOE, pode ter um amigo que já foi de JOE, uma amiga. É muito provável. E aí ele já sabe a importância, prof, da ginástica, já sabe a importância da musculação, já sabe a importância aí de todas as nossas aulas. Então, ele já conseguiu fazer essa ligação aí. Exato. E pode ser um aluno que faz, né, que treina, que é assíduo numa musculação, que faz um funcional, que faz uma calistenia. Então, é o momento que o professor faz diagnóstico. Então, acompanhe aí para a gente detalhar um pouquinho mais nessa roda inicial, o que a gente pode fazer. Então, aqui esse momento de contextualizar, né, esse universo da ginástica, ele também vai relacionar essa questão da ginástica competitiva e não competitiva, trabalhar esses movimentos de musculação e vai também destacar a importância, né, desse trabalho, dessa prática corporal para o condicionamento físico. E para fechar, é importante também exemplificar situações aplicadas no esporte. E aí, quais são as atividades sugeridas, professora Iris? Nós temos duas atividades. A primeira será o movimento criativo e a segunda um laboratório de ginástica rítmica. Então, veja bem. Então por isso que vai entrar música, né, prof? Vai entrar música aí. Vamos lá, então. Na abordagem procedimental, nós temos então o momento de pôr a mão na massa. Vamos trabalhar aqui o conviver e o fazer e no tempo aqui de 25 minutos, o nosso tempo estimado. A nossa primeira atividade, que é o movimento criativo. O próprio nome da atividade já diz, né? É criativo. É o estudante ali no processo criativo dele. E aí nós temos 4 passos bem sintético aqui de como que a gente pode organizar essa atividade. Qual que é o primeiro passo? Ele irá apresentar cada movimento aos estudantes. Ele vai, no passo 2, executar, né, cada movimento. Isso. E no 3, ele vai organizar os grupos, vai dedicar alguns minutos para a vivência desses movimentos, né, com os estudantes. E no 4º passo, ele vai, então, solicitar que os grupos organizem a apresentação dos movimentos. Então, vem aqui só para a gente explicar. Aí ele diz assim: Elisângela, Iris, você falou para apresentar cada movimento, mas que movimento que eu vou apresentar? Qualquer movimento, por quê? Porque é criativo.
Então, é um movimento criativo que esse jovem vai desenvolver uma coreografia. Então, ele vai criar movimentos corporais, seja um saltito, seja um salto, seja ficar no giro, né? Seja o que ele vai fazer, ele vai apresentar um movimento. Então, você Prof, eu gosto de dar como uma sugestão, ele pode utilizar das vivências dele do trabalho do dia a dia e fazer uma sequência de movimentos? Pode. Ritmar esses movimentos? Pode ser práticas do cotidiano dele. Então, ele vai fazer uma sequência. Então, ele vai apresentar um movimento. É movimento criativo. Isso. Então, ele vai criar no processo ali, né? Eu vou demonstrar alguns exemplos já, mas a ideia é que seja um processo criativo do estudante. Ele vai apresentar um movimento, cada estudante pode escolher um. Depois, esse movimento vai virar uma coreografia. Pode virar uma apresentação. Pode virar muita coisa legal ali. Uma simulação, um teatro. E ele pode envolver os familiares ou os amigos da escola? Com certeza, com certeza. Então vai ficar top essa atividade. Vai, prof. é um movimento criativo. Sequência, escolhe, primeiro demonstra, cada um demonstra o seu, depois junta em grupo, cria uma apresentação, cria uma coreografia e apresenta coletivamente. Vamos detalhar um pouco mais? Bora Continua lá. aí que a gente tem mais coisa. Para ficar mais divertido, é legal trabalhar com música. Com certeza. Porque e aí essa música conforme o gosto do estudante. Eu trouxe aqui um exemplo pensando a ginástica de solo. Movimento aplicado na ginástica. Lembrando que eu posso trazer esse movimento do cotidiano do estudante, do que ele realiza no trabalho. Aí nós temos aqui o primeiro movimento, professora Iris. Aí tá com o nome de rondada, né? Mas pode ser conhecido como estrelinha, né, prof? Sim, então Nós- poderia ser um movimento para eles realizarem na coreografia. E o Isso. outro? Tem ponte, tem parada de mão, tem rolamento para frente e para trás, tem até o aviãozinho. Sim, então aqui já dá uma coreografia legal, né? Com certeza. O estudante aí montando esses passos, ele pode já fazer uma apresentação. Aí a gente tem aqui no exemplo 2, movimentos de ginástica acrobática. Isso o jovem gosta bastante. Exato. E a gente tem alguns movimentos que são em duplas, em trio, ou até mesmo em quartetos. Isso, então também é algo que o jovem pode construir nesse movimento criativo. E nós também temos o exemplo de ginástica aeróbia. Então, se eu souber fazer algumas coisas relacionadas, por exemplo, à zumba, eu posso fazer isso dessa aula, prof? Com certeza, vai montar os movimentos, lembrando que, vou vir até aqui para reforçar, se você vai trabalhar a parte de zumba, é movimento separado, então depois você junta um conjunto de movimento. É interessante que apresente o movimento isolado, depois o movimento todo, né, já o processo de apresentação daqueles movimentos. Então, Agrupou aquelas primeiras ideias que a gente Isso. expôs, e aí faz a sequência, coloca uma música e ó, só se monta a diverte. coreografia ali e apresenta. Esse jovem pode fazer na casa dele, com a família dele, com os amigos, na escola, e vai ficar muito legal, porque é ele que vai escolher o movimento que ele quer, né? Exato. O estilo de música também, sempre cuidando, né, com músicas ali de baixo intelecto, pegar músicas que realmente alimentem para poder colocar, né? Então, orientar o estudante também em relação Na à boa letra. escolha da música, Isso, né, a prof? letra, né? É. Porque ele pode ficar também só com a batida, só com toque e não colocar a letra. Então, orientar em relação a isso. Vamos seguir, porque tem mais coisas Bora legais lá. aí pra gente ver. Então, no nosso slide, no exemplo 3, aí nós temos na sequência o exemplo 4, que seria o quê? Exercícios funcionais. Esses exercícios eles podem ter a duração aí de 1 minuto. E pode ser coreografado também. Então, Sim. polichinelo, subir e descer a escada, ficar na prancha, pular corda, isso pode ser coreografado também. Então, é uma sugestão para trabalhar nesse movimento criativo. E aí, na próxima atividade, que é o laboratório de ginástica rítmica, a gente tem aqui, então, 3 passos. Qual que seria o primeiro, professora Iris? Fazer a pesquisa sobre os movimentos e os implementos da ginástica rítmica. Depois, como segundo passo, organizar os grupos e dedicar alguns minutos para essa vivência desses movimentos. E no terceiro, solicitar que esse grupo organize aí uma apresentação de ginástica com os movimentos que foram escolhidos e vivenciados durante a aula. Então, vejam bem, aqui seria o nome da atividade é laboratório, por quê? Porque a gente sabe que vai ter fita, bola, massa, bambolê,
Então é legal você na aula explorar, né? Por exemplo, um grupo fica com a massa, outro grupo com a bola, outro grupo com a fita, outro grupo vai pegar e vai ficar com o bambolê. Você dá ali alguns movimentos para eles escolherem, trabalha com eles, deixa eles pesquisarem quais são os movimentos que eles querem. Eles vão fazer a vivência no grupo ali daqueles movimentos, eles vão organizar a coreografia, a apresentação deles e depois vão realizar a apresentação com o implemento que eles estão ali desenvolvendo. E você também pode deixar livre. São tantos implementos, você escolhe. Pode ter várias apresentações de bola, várias de bambolê. Você pode deixar também eles bem à vontade em relação a isso. E, prof, se eu não tiver materiais para disponibilizar para os estudantes, ou esse estudante estiver em casa, ele pode fazer com materiais que ele tem em casa, alternativos? Pode fazer alternativo, olha aí, com certeza. Então não tem desculpa para não fazer. Não tem, ele pode utilizar o material alternativo e realizar igualmente, né? Porque o que ele está vivenciando ali é a atividade e está reconhecendo qual é o implemento, quais são os movimentos relacionados a cada atividade daquela, né? No caso da ginástica rítmica. Legal. Então vamos seguir porque tem mais Bora coisa. Lá. Então, de olho aí, como que a gente pode fazer essa oficina, então, né? A gente também pode construir, olha aqui que legal, professora Iris. Construir alguns implementos. Pode ser bambolê, as bolas, fita, massa, corda. A professora Iris falou sobre não ter o material, né? Mas se o professor tiver tempo na escola, dá para ele construir. Fazer essa construção junta, né? Ele pode delegar a função e os alunos trazem de casa já construído, prof, né? Também, para trabalhar o protagonismo dos estudantes. Isso. Então, isso também é uma variação da nossa atividade. E aí nós chegamos aqui na nossa roda final, que é a parte de abordagem atitudinal, que nós vamos explorar qual pilar, professora Iris? O último pilar, o ser. Ele já passou pelos 3 anteriores e agora ele está no ser, protagonizando, colocando a mão na massa. E aí, agora, né, ele consegue aí compreender tudo que a gente trabalhou. E nessa roda final, o tempo é de 5 minutos. Perfeito. Então, aqui a gente começou, então, nessa roda, trabalhando o diálogo e a reflexão. O que é legal a gente retomar e destacar em relação a essa parte final da aula, né? Que o estudante possa relatar como foi essa experiência, tanto no movimento criativo quanto no laboratório. A gente viu que o laboratório ele pode ter 2 vertentes, né? Uma vertente que esse estudante pesquisa, cria ali uma apresentação, e a vertente que ele pode construir também o material, né? Então a gente viu que dá para ir para 2 caminhos e pode ter outros desdobramentos de acordo aí com a criatividade do estudante. Mas é importante relatar como que foi, o que ela aprendeu, quem que ele envolveu, qual foi o impacto disso para ele, principalmente porque quando se fala de ginástica, às vezes é comum os homens não quererem, principalmente a parte de ginástica rítmica. Então falar dessa questão de quebrar tabu, né, de preconceito, do quanto que foi legal vivenciar. Mas isso, prof, acontece porque o estudante rapaz, ele ainda não compreendeu ainda a essência, a importância. Na hora que ele compreender, ele não vai ter essa dificuldade e nem vai colocar essa barreira aí para não fazer. Ele vai ser o primeiro que vai chamar a turma para fazer, sabia? Exato. Então é muito esse papel do professor, né, do professor presencial e a gente no estúdio também, para que esse estudante consiga visualizar. Então é falar como que foi esse processo também de desconstrução, porque a gente pode encontrar alguns desafios em relação a isso. E aí utilizar também materiais acessíveis, fazer com que esse estudante registre, seja um vídeo, seja uma foto, e manda esse registro pra gente também, né? Então nessa parte atitudinal da aula é isso, é explorar esse protagonismo do estudante. E aí nós temos um pouquinho mais, professora, que é a flexibilização. Sim. Acompanha aí sobre o que a gente vai falar da flexibilização. Essa flexibilização a gente deve observar aí, né, essas atividades, e elas podem ser adequadas, elas podem ser substituídas, mas a gente não pode esquecer, tá? A gente tem uma ressalva aí quanto à habilidade proposta da aula.
né? Tem que chamar atenção para ela. Se o aluno ele não tem os materiais, adequou o espaço, adequou o material, mas ele não perdeu a habilidade, ele colocou a habilidade dele ali em prática, que foi proposta na aula, tá tudo certo. Perfeito. E aqui a gente vai considerar o quê? Quando eu falo de adaptar, sempre pensando qual que é a realidade do meu estudante, né? Qual que é a necessidade dele. E aí a habilidade proposta eu preciso respeitar. O material acessível a gente sempre recomenda, né? Pensando que se esse estudante está em casa, é tempo de pandemia, ele vai ter condições de realizar essa atividade. Então, o que eu posso disponibilizar para ele? O que eu posso desafiar ele a fazer? Então, a gente pede sempre que o professor considere isso. E aí nós fechamos a nossa orientação didática, a nossa referência está aparecendo aqui no final e chegou a hora de pôr em prática a nossa orientação. A gente vai encerrar agradecendo, né, você, professor presencial de educação física, o professor presencial de sala também, o nosso abraço pela parceria, por todo o apoio. Esperamos contar com você no segundo ano e esperamos também que você nos dê em retorno, né? Vocês todos deem retorno do que foi a experiência com a educação física. A gente termina aqui com um sentimento de gratidão, né, professora? Eu deixo aqui um coraçãozinho bem grandão expandindo, assim, crescendo bem grandão aí para vocês, tá bom, gente? Muito feliz com essa parceria. Obrigada, professora. Viu? Essas aulas assim foram encantadoras. Eu acho que os alunos, os estudantes, os professores na hora de orientar falaram assim: nossa, essas profs são 10, são bacanas. Gostei dessas profs, vou encontrar com elas lá no segundo ano. Foi desafiador, a gente aprendeu muito, né? Parceria, eu aprendi com a professora Iris, ela aprendeu comigo, aprendi também com vocês. Então, assim, o nosso sentimento de gratidão mesmo. E comenta, diz no vídeo se deu certo. Mas eu não tenho como falar com vocês. Comenta no YouTube que a gente vê. Isso. Né? Então, eu não tenho chapéu, mas imagina que tem um chapéu. Vamos tirar o chapéu para esse professor aí, ó. Chapéu, tiramos o chapéu. Gente, gratidão e até o segundo ano. Tchau, tchau. Obrigada.